Sejam muito bem-vindos ao Papo e Clique. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. Oh, é bom estar de volta! Eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre o formato do programa. Tem alguns detalhes que eu não falei no primeiro episódio. Por que Papo e Clique? Bom, o porquê do papo é meio óbvio, é um talk show. Agora, o porquê do clique? Tem algumas coisas no formato do programa das quais eu faço absoluta questão e não abro mão nem por decreto. O programa ser sempre presencial, não fazer live. Por quê? A interação é melhor, não tem delay, portanto a dinâmica funciona muito mais rápido. Tem a questão da acústica, eu não quero eco. Sabe aquela acústica característica da pessoa tá gravando numa sala toda com parede pelada? Como eu tô me inspirando num programa de TV feito com qualidade profissional, então eu vou bater o pé em relação a essas questões aí. E de novo, onde que entra o clique? Tem uma coisa aqui que eu sei que vai me colocar na contramão da simpatia, mas é o seguinte: formato de divulgação de live. Uma arte X de fundo e duas bolinhas, cada uma com uma foto de um dos participantes. Eu detesto. Renuncia, vai embora pra casa, vai cuidar da sua... Finge que vai fazer cocô e vai embora. Eu sei que o pessoal faz porque é o que tem, é o recurso que tem à disposição e, de novo, tá sendo feito no formato de live, então não é presencial. O entrevistado ou outro participante não tá comparecendo pessoalmente pra entrevista, então não tem como ele fazer uma foto que tudo fique unificado, tudo igualado, certinho, tudo mais e tal. Mas... não adianta, eu não gosto desse formato. Rapaz, você é um amancebado! Então eu faço questão de ser presencial para também poder fotografar o meu entrevistado com a mesma luz que eu me fotografei e ter essa unidade nas miniaturas. Aí também já é demais. As miniaturas estão sendo inspiradas em uma das fotos de divulgação do talk show do Jimmy Fallon. Embora o programa aqui seja baseado no Craig Ferguson, mas a arte de divulgação do Fallon tem uma das temporadas que eu gosto muito. Ele usa Nova York à noite. Eu aqui tô usando uma foto da Berrini, da Ponte Estaiada, para poder caracterizar como sendo São Paulo, que é exatamente o mesmo ângulo da onde eu fotografei a Berrini durante o dia para fazer as antigas divulgações e cenário do Cosplay Talk, que era o outro talk show que eu fazia voltado para o público nerd geek. Porém, o entrevistado de hoje vai ser uma exceção. Eu fui até ele gravar porque ele é dono de produtora, tem o próprio estúdio. Mas, tirando esse, os outros todos serão gravados no meu humilde espaço. É isso, não sai daí, a gente volta já. Ok. Vamos começar com as mensagens. Você pode participar do programa também. Mande aí a sua mensagem, a sua pergunta. Pode ser uma pergunta existencial, dicas de relacionamento. Como Elmi? Eu não sei por que raios você me mandaria perguntas sérias, mas enfim, se você quiser arriscar... Vou não. Você pode mandar a sua mensagem pelo direct do Instagram, Rubens Macedo Artes e Bichos. Sim, é o meu perfil pessoal, fica mais fácil, é mais prático, assim não tem que gerenciar um monte de conta. Vamos lá! O Ed Big Boss pergunta: você acha que o elogio "você é tão foda quanto Luke Skywalker em Mandalorian" um elogio fodástico? Eu não consigo conceber um elogio melhor. A Paula Genkai pergunta: maior decepção possível com surpresa de Kinder Ovo? Eu sei que cada um tem a sua, né? Mas olha, provavelmente esse vier vazio, porque aí vira uma espécie de surpresa de Schrödinger. Você nunca vai saber o que era. Que poderia ser a melhor surpresa que você poderia imaginar, mas poderia ser a pior também. E você não saber é o que realmente produz sofrimento. Porque se pelo menos vem uma surpresa muito ruim, ok, você já sabe com o que você tá lidando. Agora, se não vem com nada, você fica se perguntando: putz, e se fosse uma muito legal? Muito bem, senhoras e senhores, o meu convidado de hoje, ele é produtor, diretor, fundador da Singular Filmes, apresentador de programas de TV e no YouTube, ele é piloto licenciado e tem um faro impecável para contratar narrador. Eu vou falar com Fernando de Bortoli. Aê! Olha, eu acho que tudo que você falou é verdade, menos a parte do faro impecável de contratar narrador. Acho que não, é verdade, porque você acertou só uma vez, na verdade. Nesse tempo todo de Singular, você pegou um que é top! Na verdade, porque não tinha outro, né? Achou na rua e trouxe. Achei na rua e trouxe. E aí, beleza, Rubão? Belezinha. Bom, vamos lá. O começo é o quê? Putz, estudar cinema?
Olha, o começo eu acho que é quando eu te conheci, né? Nossa senhora, 112 anos atrás era vitoriana. É, Foi há 84 anos. quando a gente tava no Império ainda, né? Cara, o começo, na verdade, foi com a aviação. Me formei em aviação civil, me tornei piloto antes de ser produtor audiovisual. Mas ao mesmo tempo que eu tava na faculdade, eu comecei no audiovisual também, conheci o senhor, né? Yes! Pra fazer um projeto muito legal, que você deve se lembrar muito bem. Inclusive, o meu sócio na época da produtora era o diretor do filme. Calma, Rubão, calma, não me ataca, Rubão. E aí, depois que a gente montou a Render Filmes, fizemos alguns projetos, eu me mudei pro Canadá, onde eu estudei algumas coisas, né, inglês, entre elas cinema também, fiz curso de cinema. E aí, quando eu voltei pro Brasil, minhas carteiras de piloto já estavam vencidas e eu resolvi, então, seguir na carreira de produtor audiovisual. Aí, fiz alguns cursos no Brasil, me juntei com algumas pessoas para fazer algumas produções e montei a minha produtora, a Singular Filmes, em 2008, né, final de 2008, início de 2009. E o objetivo da produtora era fazer produção para publicidade, produção de vídeos institucionais, trabalhar mais com o mercado corporativo. Legal. E a gente foi nessa pegada por um tempo, com bons clientes, até que chegou um momento que a gente reinventou de começar a fazer os nossos próprios conteúdos. E foi daí que surgiu o Aero por trás da aviação. Aero por trás da aviação. Ó, o pessoal que tá ouvindo essa bela voz e já assistiu a Aero na TV deve se lembrar, né? Sou eu. Mas assim, no final das contas, a coisa deu a volta, né? Porque a coisa da aviação ficou meio que em pausa. Sim. E aí ela acabou voltando e mesclando justamente com a coisa da produção audiovisual. Exato. Mas inicialmente a formação como piloto civil, você tinha planos de trabalhar com isso? Sim. O que você queria fazer? Eu comecei, quando eu saí do colégio, eu decidi entrar na escola de aviação civil, né? No ensino superior de aviação civil, com o objetivo de me tornar piloto de linha aérea. Não que não fosse necessário naquela época o curso superior para se tornar piloto de linha aérea, mas era um curso novo, eu fui a terceira turma daquela faculdade, daquele curso, então era uma coisa que pesaria no currículo, comecei a fazer com esse objetivo. Legal. Quando eu entrei na faculdade, eu também comecei a voar, tirei a licença de piloto privado. E na faculdade eu fiz os teóricos, né, das outras carteiras que tem na aviação, piloto comercial, piloto de linha aérea, toda a parte de gestão de aeroportos, gestão de empresa aérea, que eram as matérias que tinham na época. E o meu objetivo era terminar a faculdade já indo para alguma linha aérea. Só que ao mesmo tempo eu também tinha o plano de morar fora do Brasil por um tempo. E o audiovisual sempre foi uma coisa que andou em paralelo na minha vida, sempre foi algo que eu gostei muito também. Então, tanto é que durante a faculdade, no último ano da faculdade, em 2004, foi quando a gente montou, eu e esse meu amigo, montamos uma produtora, que era a Render Filmes, onde o senhor, não sei de que portal você apareceu. A Render Filmes chegou a ter escritório ali no Itaim? Não, a Render Filmes ela era lá em São Bernardo. Porque eu sou de São Bernardo, o meu amigo era de Santo André e a gente se juntou lá. Mas então não chegamos a ter no Itaim. No Itaim já era Singular Filmes. Já era Singular, que onde talvez eu tivesse tropeçado por conta da DRC. O DRC, pra quem não conhece, é uma escola de formação de área técnica, de audiovisual. Sim. E você tava no andar de baixo. No andar de baixo. Eu acho que foi pelo DRC porque eu conheci ele no DRC. Eu comecei a fazer os cursos no DRC no início de 2004. Foi quando eu conheci ele. Aí a gente ficou amigo, a gente montou a produtora e eu acho que ele conhecia você, talvez, do DRC e trouxe você pra Render, isso ainda em 2004. Deve ter tido alguém em comum, de repente o senhor Silvio César. Muito Será? Provavelmente, capaz, né? Silvio César foi meu primeiro professor de edição de vídeo, Premiere 6.5. Nossa, antes ainda do Final 7, que tomou o mercado na época. Presta atenção, eu tenho o CD de instalação do Premiere. CD, eu disse CD, não DVD. Não é DVD. O CD de instalação do Premiere. E ele vinha com um livreto assim, era uma mini lista telefônica. Vinha pra quê? Não sei. Eu acho que você fez esse curso com o Sandro, porque o Sandro falava muito do Silvio César na época e foi daí talvez que você veio. Acho que vocês fizeram juntos isso aí. Foi. Capaz. E eu não conhecia o Silvio César nessa época ainda. Eu fui conhecer ele depois, quando eu fiz o curso de 3D, que eu estudei Maia com eles lá. E aí a gente ficou amigo, tanto é que a Singular Filmes, ela é fruto
de um trabalho do Silvio César, do Fernando Colella, que era professor do DRC também, Colella. E do Cássio. Nossa, o Cássio. Esses 3 malucos do DRC se juntaram, fizeram uma cooperativa que na época se chamava Singular Media Projects. E eu e o meu irmão estudávamos no DRC, eu fiz sei lá quantos cursos, acho que eu sou todos. Acho que eu sou o cara que mais fez curso naquele lugar. E eles convidaram a gente a fazer parte dessa, que na época era uma cooperativa, onde os profissionais se juntavam no mesmo espaço para trabalhar e dividir projetos e tal. E aí o povo foi saindo, o Silvio César saiu, o Cássio saiu, aí o Fernando Colella ficou um tempo com a gente, depois ele também saiu, e a gente ficou com o escritório na mão. A gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Devolve o escritório, tenta começar de novo. Aí a gente pegou o nome que era Singular Media Projects, que é uma criação do Silvio César, inclusive, tiramos o Media Projects e criamos Singular Filmes. Por quê? O Singular Media Projects era para fazer filme, 3D e web. A gente não tinha web e nem 3D, a gente só tinha filme. Então a gente deixou Singular Filmes. E aí, daí pra frente foi e fizemos muita coisa desde então. E aí, quantos anos depois? Singular tem quanto tempo já? A Singular é de 2009. Ela começou no finalzinho de 2008, mas eu costumo dizer que ela começou em janeiro de 2009. O parto foi 2009. Foi 2009, então 12 anos já. E a gente foi 2009, 10, 11, 12, 13, olha, 5 anos inteiros só atendendo corporativo e publicidade. Nossa. Em 2013 que a gente resolveu começar a se aventurar em algumas ideias aí de programa de TV, e YouTube nem passava muito na cabeça, apesar da gente ter tentado juntos também. Atendeu o senhor grande Lorde Vinheteiro. Lorde Vinheteiro. Vinheteiro, a gente tentou atender o vinheteiro. Pô, mas o piano eletrônico é a mesma coisa que uma boneca inflável, né, meu? Você comparar o piano eletrônico com o piano de verdade, meu. Não tem condição. E aí, a gente tinha umas ideias de se arriscar no YouTube, mas nessa época, cara, empreender no YouTube, tô dizendo 2009, 2010, 2011... Era outro mundo. Era outro mundo. É meio loucura, né? Você... Nem havia possibilidade de monetização. Eu acho que a monetização começou, se eu não me engano, em 12 ou 13... Acho que a partir de 2012. Não tenho certeza. Mas nessa época eu acho que não monetizava ainda. Então era muito arriscado. A gente tinha bons clientes na produtora nesse momento. E era difícil a gente parar de fazer, que é o que a gente... Né, eu vou chegar lá, mas é o que a gente fez 2 anos atrás aqui na produtora. Ou seja, parar de atender clientes fora para se dedicar à produção de conteúdo para uma plataforma que vai lá saber o que vai dar, né? Porque em 2010, 2011, ainda era muito... O YouTube era só mato, ainda não existia grandes canais, como veio o Porta dos Fundos, que meio que revolucionou, né, o YouTube. Opa. O Gangnam Style, né, o que projetou também, né, a existência do YouTube pra grande mídia e tal. É provavelmente um dos maiores cases de viralização da história, né? Sim, foi o primeiro vídeo a bater mais de 1 bilhão de visualizações. Nossa. Então foi um negócio... Então 2012 foi um ano épico pro YouTube. Então a partir de 2012 era até mais fácil começar a pensar. Mas a gente já tava em outra, porque a gente também, lá pra 2013, a gente tava pensando em TV. Porque do mesmo jeito que em 2012 começou um boom no YouTube, a gente também viu que as emissoras de TV a cabo tinham uma nova oportunidade para produtoras, porque a lei do audiovisual entrou em vigor, então parte da programação da TV a cabo tinha que ser brasileira. Então a gente embarcou totalmente nessa. A gente fez vários projetos para colocar, e um desses projetos era o Aero por Trás da Aviação. Porque como eu era piloto, como eu já tinha bastante conhecimento da aviação, falei, acho que é uma coisa que dá pra gente tocar, e não tinha ninguém fazendo aquilo naquele momento. Nem sequer no YouTube, 2012, 2013, tinha pouca coisa de aviação, quase nada no YouTube naquela. Tinha algumas coisas, mas muito pouco. E aí a gente ficou 2013, 2014, 2015, ou seja, 3 anos inteiros dedicados e pensando, acho que 2016 ainda também, 4 anos, dedicado pensando em TV, produção de TV. Então a gente produziu o Aero, a gente produziu outros projetos, como o Chefs na Rua, por exemplo, que veio um pouco depois. Nesse momento a gente estava com um cliente bom, a gente também abriu uma produtora nos Estados Unidos, a gente ficou 2 anos nos Estados Unidos. Então o foco ainda não estava YouTube. Até que em final de 2016, início de 2017, a gente resolveu começar a se arriscar no YouTube com o Aero. Vamos fazer isso. Vamos fazer valer. isso. Muito bem. A gente vai pro intervalo rapidinho e vai voltar, e a gente vai falar do Aero por Trás da Aviação.
O que é? Etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiquetas sem nome. É marca, colam. Etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Marca, cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 6941-4499, São Paulo. Estamos de volta, Fernando de Bortoli agora. Vamos falar aero, por trás da aviação. E aí? Cara, o aero foi um desafio, né? Pra começar na TV, né? Falando de quando a gente começou, eu precisava achar um locutor, cara, foi difícil achar, aí não tinha ninguém, foi você mesmo. Mas a gente fechou o projeto com a Globosat em 2013, final, quando a gente tomou muito não. Fizemos a primeira temporada, foi uma coprodução com o canal. A gente não renovou uma segunda temporada imediatamente, demorou um tempo pra isso acontecer. Mas aí em 16 a gente fez a segunda e aí a gente resolveu junto ir pro YouTube também. A gente não sabia como trabalhar no YouTube, a gente não tinha ideia como é que era esse ambiente, mas eu acho que a gente começou no lugar certo, na hora certa. Eu até costumo dizer que talvez se hoje o YouTube fosse do jeito que tá, com grandes canais de aviação, né? O meu canal é um desses, né? Tem mais de 1 milhão de inscritos hoje. Ele tem placa de ouro. 1.110.000 inscritos hoje. Impressive, most impressive. E talvez eu não começaria um canal de aviação, né? Nesse ambiente de hoje. Eu talvez pensaria em outra coisa. Mas naquele momento acho que era propício. E a gente tinha uma produção bem diferenciada, porque a gente estava vindo da TV. Então a ideia foi colocar a estrutura de TV no canal do YouTube. E foi o que a gente começou a fazer, foi o que começou a chamar bastante a atenção, porque era uma produção diferente. Então a gente começou a crescer muito rápido. O primeiro vídeo, a gente já tinha colocado outros vídeos antes no canal, mas o primeiro vídeo que a gente colocou, falando a partir de agora a gente vai pôr um vídeo por semana, não importa o que aconteça, isso foi no final de março de 2017. Desde então a gente nunca deixou de colocar um vídeo na semana. Qual a duração média de um vídeo desses semanais? Olha, a gente começou com um vídeo de média 10 minutos. Mano, é muita coisa, É muita cara. coisa. É muita coisa. Assim, o YouTube, antes, ele tinha aquela história de... A média de visualização era de 5 minutos. Né? Até que tinha uma youtuber que tinha um canal que chamava 5 minutos, porque era a média de visualização que dava no YouTube. Então você fazia vídeo de 5 minutos... Até 6, 7 minutos tava bom. Virava. Mais do que isso, teve uma época que o YouTube nem aceitava vídeos de mais de 10 minutos, Sim. Né? Mas hoje as pessoas querem ver conteúdo. Então você pode colocar um vídeo de 1 hora no YouTube. Sim. Se for um conteúdo bom, vai ter bastante visualização. Não, o podcast do Joe Rogan tem 2 horas, às vezes. Exatamente. Uma loucura. Não, tem muito podcast hoje que tem 2, 3 horas, tem muito vídeo de canal aí que faz documentário de 1 hora e você vê história de visualização, né? Agora, eu noto um pouquinho uma coisa, eu acompanho alguns youtubers, alguns podcasts, acho que 95% são gringos, e eu noto uma média de 10 a 13 minutos. Tem algum motivo? Não, hoje em dia não. Talvez... É porque assim, hoje o algoritmo do YouTube, ele tenta manter a entrega do seu canal baseada muito no tempo que você faz de vídeo. Então vamos supor, se você é um canal de podcast que coloca vídeos lá de 1, 2 horas, se você faz um corte desse podcast de 5 minutos, 3 minutos, o YouTube não vai entregar esse corte. Porque ele entende que, peraí, o seu padrão é 1 hora, 1h30. De repente você põe um videozinho, não, seu público não vai escutar isso aqui, porque não é o que você posta. Ou seja, você não queira ficar preguiçoso que você vai rodar. É tipo isso. Você então, começou assim? Faz assim. Vai. Então por isso que o pessoal faz os canais de podcast, o corte do podcast. Então tem o canal podcast original ali que tem, e o cortes do podcast, pra eles postarem esses vídeos mais curtos e não ferrar com o algoritmo. Né? Então o ideal é você manter uma média de tempo. Então hoje os meus vídeos, eles têm uma média de 15 minutos. Legal. Então eu tenho vídeo de 10, tenho vídeos de 20, mas a média fica em 15. Se eu posto muito menos, o seu público acostuma também. Aí o cara acaba não curtindo, porque falta conteúdo, por que você não pôs um vídeo mais longo e tal? Então gira um pouco em cima disso daí. Aí a gente começou com essa pegada de TV, muitas matérias que eu já tinha gravado pra TV, eu regravei pra colocar
no YouTube, né? Porque a gente no começo tinha outros apresentadores na primeira temporada. Sim. Eles nunca fizeram parte do YouTube, porque o YouTube ficou uma coisa muito mais pessoal, né? Do que era um programa de TV. Então a gente foi caminhando pra esse sentido. E o canal, cara, foi crescendo. Quando a gente pôs esse primeiro vídeo, cresceu bastante. Depois a gente colocou alguns vídeos que gravamos com a Embraer, cresceu muito mais. E aí, em um ano, a gente já tinha chegado a 100 mil inscritos, né? Uau. Para um canal de aviação, que muita gente acha que é um canal nichado, é um tema nichado, é muita coisa em um ano você chegar em 100 mil inscritos. E em menos de 4 anos, a gente passou de 1 milhão de inscritos, né? Então é aquela história, claro. Você vai pegar um canal de comédia, um canal de alguém falando besteira, atacando coisa em... Ok, claro. Você chega rápido. Sim. Né? Só que muitos desses também não têm um crescimento consolidado, né? Existem muitos casos aí de canais que batem 1 milhão de inscritos em 2 semanas, em um mês, porque viralizou um vídeo, alguma coisa, só que o cara, do mesmo jeito que subiu, ele... não sustenta. Não sustenta. É. Então eu costumo dizer o seguinte, você chegar em 1 milhão de inscritos é relativamente, simples, vamos dizer assim. Mas você se manter... Manter um crescimento, manter a visualização. Porque hoje eu entendo o seguinte, quantidade de inscritos não significa nada. Se você não tiver visualização, você pode ter 10, 15, 20 milhões de inscritos. Se ninguém assistiu o que você faz, não importa, né? Então vale muito mais você ter um canal menor que tenha um engajamento bom do que você ter um canal muito grande que ninguém assiste, né? E isso tá cheio no YouTube. Então você manter um canal, como a gente tá mantendo já, vai fazer 4 anos o Aero agora em março, mantendo visualizações e hoje a gente poder viver disso, quer dizer, já faz 1 ano que a gente não atende mais nada fora de Aero, toda a operação da produtora hoje é virada no Aero, no Sonho e Destino, que é o nosso programa de viagem, mas enfim, são projetos da casa e não projetos de terceiros, né? Mas assim, a coisa do Aero, que você levantou a questão de alguém poder achar que é um segmento muito nichado, só que o Aero ele não é um programa técnico. O público-alvo não é aviador, não é piloto, não é nada disso. Exato. O espectador, vamos chamar assim, de comum, tem um conteúdo que ele pode assistir, se divertir, se entreter. Né? Exato. Essa sempre foi a ideia do programa. Tanto é que nas primeiras reuniões com diretores de emissoras que a gente fez para apresentar o projeto, isso sempre foi levantado. Como é que você vai atingir o público leigo e o público técnico ao mesmo tempo nesse assunto? Porque quem é técnico na aviação é muito técnico. É o cabeção que respira aquilo, que não fala de outra coisa na vida. Eu fui um desses e eu convivi muito tempo com esses porque eu fiz faculdade disso. Então eu sei como que o aviador pensa, né? E realmente não tem outro assunto, o cara só fala disso, né? Mas ao mesmo tempo a aviação ela desperta uma curiosidade muito grande. Porque eu sempre falo isso, você usa a aviação independente de você ter entrado num avião na sua vida. A aviação está presente na vida de todo mundo, ela é algo necessário. Então, por ter essa curiosidade, a gente consegue aumentar o público justamente com isso que você falou. Não é só aviador, nem tem como, porque não tem 1 milhão e 100 mil aviadores no Brasil que trabalham com isso, que são envolvidos nisso. Então, hoje, a nossa grande maioria do público são pessoas que são curiosas, entusiastas, pessoas que têm medo de voar. Muita gente que tem medo de voar acompanha para tentar perder o medo de voar, porque o objetivo do programa sempre foi explicar para aproximar a aviação das pessoas, né? E aí, a partir do momento que você entende aquilo, fica mais fácil você ou perder o medo ou se identificar mais com o negócio. Tem uma curiosidade, eu volta e meia falo que esse programa aqui e o meu anterior, pra quem me acompanha já há um tempinho, o Cosplay Talk, eles são sempre baseados, meus talk shows são sempre inspirados pelo The Late Late Show do Craig Ferguson. E o Craig Ferguson, ele tinha medo de voar e se formou piloto por insistência, porque o Kurt Russell fez campanha pra ele. Porque ele numa entrevista, ele mencionou o medo dele de voar, e o Kurt Russell falou, você não tem medo de voar, você só tem mania de controle. Aprende a pilotar que isso passa. O cara aprendeu a pilotar, pronto. Resolveu o problema. Resolveu o problema. É exatamente isso que a gente faz no Aero. Eu não sabia dessa história, mas a filosofia é a mesma. Assiste e entenda como funciona que você vai perder o medo de voar. Porque, inclusive, o senhor tem o medo de voar, né? Mas aí que tá, né? É a tal da dissonância cognitiva. Eu sei que, estatisticamente, é mais perigoso eu andar de automóvel, mas... Enfim, né? Mas é muito medo do desconhecido, né? É medo do desconhecido, é cabeça. Exato. Então, o objetivo do Aero sempre foi esse. Por isso que cresceu bastante, porque a gente foi pra esse caminho, né? Desmistificando, aproximando. Então, hoje a gente tem mais de 1 milhão no YouTube, a gente tem 1 milhão de seguidores no Facebook, a gente tem uma comunidade de quase 2,5 milhões hoje,
na internet. Fora todos os telespectadores de 4 temporadas há 7 anos na TV, vai fazer esse ano, né, 2021. Então, a gente consegue atingir bastante gente, né? Hoje o Aero consegue pôr a aviação, e o legal pra gente é ter o feedback das pessoas de, cara, eu perdi o medo de voar por causa disso, ou eu virei piloto por causa do Aero, o Aero me incentivou e tal. Então o pessoal não gosta muito do narrador da TV, mas fora isso tá tudo certo. É porque não viram pessoalmente. Muito bem, acabou o tempo. Mas já? Já acabou. Como é que você quer encerrar a entrevista? A gente pode fazer uma cena de novela mexicana, ou você pode adivinhar o que tem na minha caixa. Eu acho que eu vou tentar adivinhar o que tem na tua caixa. Muito bem, eu imagino uma caixa na minha cabeça, eu não sei o que tem dentro dela. Só a minha gata, a Blue, embora a gente esteja na singular, a Blue tá por teleconferência. Tá certo. Só a Blue sabe o que tem na minha caixa. Se você acertar, você ganha R$1 em moeda de 10 centavos. Se você errar, você tem que levar pra casa 10 moedas de 10 centavos. Não é a mesma coisa. What? Eu tô imaginando uma caixa na minha cabeça. Eu não sei o que tem dentro dela, só a Blue sabe. O que tem dentro da minha caixa? O que tem dentro da sua caixa? Tem um papel escrito Rubão, get to the chopper! Get down! Go! Now! Blue? Certa resposta! R$1 em moeda de 10 centavos! Valeu! Você ouviu Papo e Clique com Rubens Macedo. Gostou da entrevista? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se você está assistindo ou ouvindo pelo IGTV ou pelo Facebook, procure no YouTube Rubens Macedo, Papo e Clique ou Papo e Clique Rubens Macedo. Bum, vai aparecer, você vai achar o canal. É só se inscrever e ativar o sininho para receber notificação toda vez que estrear um episódio novo. Eu vou ficando por aqui. Para de falar e começa a fazer. Até a próxima. Tchau!